Fala aí, pessoal! Hoje nosso programa vai ser um pouco mais curto, vão ser algumas pílulas de informação em relação aos jogos que tivemos no Campeonato Brasileiro, as perspectivas das partidas pela Libertadores e vamos focar nos 4 grandes do futebol carioca. Vamos iniciar falando do Botafogo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, que venceu o Fluminense pelo placar de 1-0, e vamos começar falando do Luiz Henrique. Luiz Henrique, que foi convocado pelo Dorival Júnior, jogou os 2 últimos jogos, pela seleção brasileira nas eliminatórias, está aí nessa lista, nessa pré-lista de 50 nomes do técnico da seleção, e se juntando a ele, também da equipe do Botafogo, nós temos agora o goleiro John e também o atacante Igor Jesus. Então agora o Botafogo tem 3 jogadores na pré-lista do Dorival Júnior para os próximos jogos da eliminatória da Copa do Mundo. E aí, falando novamente do Luiz Henrique, o que acontece? O Luiz Henrique, mais uma vez, ele seria sacado do time no intervalo. O Arthur Jorge deu uma coletiva de imprensa dele, no pós-jogo, e afirmou isso. Afirmou que iria tirar o Luiz Henrique porque ele não estava jogando o que ele pode atuar pelo Alvinegro. Mas ele pensou melhor, infelizmente, ele não fez essa substituição. Ele esperou começar o segundo tempo, e nesse segundo tempo o Luiz Henrique foi melhor em ações ofensivas do que nos primeiros 45 minutos. E aí, devido a isso, ele acabou sendo o autor do gol da vitória do Alvinegro diante do tricolor das Laranjeiras, nos acréscimos da segunda etapa, quando o Gregory conseguiu ir bem, tirar aquela bola com disposição do Felipe Melo e dar a assistência para o Luiz Henrique, que conseguiu marcar um gol que levou o Botafogo a seguir na liderança da competição nacional, o Campeonato Brasileiro. E nós podemos dizer que, vindo de uma vitória num clássico, acaba aumentando, elevando essa moral e essa motivação do elenco do Botafogo, que se prepara agora para esse metade de semana aí, decidir uma vaga na semifinal da Libertadores contra o São Paulo. Vai jogar lá no Morumbi, e quem vencer vai seguir na competição sul-americana. É isso. Do Botafogo é o que temos para hoje. E agora vamos falar um pouco do Fluminense. O Fluminense, que foi o time que perdeu para o Botafogo e teve muita polêmica em relação a um lance específico do Matheus Martins, junto com o Cano, falaram que poderia ter tido um pênalti ali no jogo, na minha visão, realmente, resvala, o cotovelo do jogador no rosto do Cano, e acaba que deveria ser marcado aquele pênalti, e caso esse pênalti tivesse sido marcado, talvez o resultado da partida fosse outro. Mas, coisas do futebol, não ocorreu essa marcação da arbitragem, o Fluminense perdeu o jogo. E o que nós podemos falar do tricolor? O Fluminense voltou para o Z4, Está novamente na zona de rebaixamento, e isso devido aos outros times que estão lutando ali naquela parte de baixo da tabela terem vencido as suas partidas, Caso do Vitória e caso do Corinthians, que acabaram com resultados positivos no final de semana. Mas nem tudo é terra arrasada no tricolor. Vale salientar que o Fluminense tem a 7ª melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o que leva a crer que o técnico Mano Menezes está encontrando a melhor formação aí para o Fluminense, e que, não tendo uns vacilos individuais nas próximas partidas, o tricolor vai se manter aí nos eixos para tentar sair dessa zona de degola. E pensando já na Libertadores, o Fluminense vai encarar o Atlético Mineiro mais uma vez, conseguiu o resultado positivo aqui no Maracanã, e agora vai jogar lá no Mineirão, Empate ou vitória vai levar o Fluminense à semifinal da competição também. E aí, para esse jogo, a gente tem que pensar que o Thiago Silva ainda é uma incógnita. Ele não está liberado ainda para os treinos, mas tem a expectativa da comissão técnica para que ele seja liberado, para que vai ser um grande e um baita reforço para o tricolor, para fazer a dupla ali com o Thiago Santos, E ainda mais se a gente for analisar que o Antônio Carlos, o Manuel e o Felipe Melo, eles não passam a segurança necessária nesse momento para serem titulares
do Fluminense. E o que a gente pode falar de Vasco da Gama? O Vasco da Gama, que vinha a 6 jogos no Campeonato Brasileiro sem perder, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras, né? Mas não fez uma partida de todo ruim. O técnico Rafael Paiva, na coletiva dele de pós-jogo, ressaltou, né, que mais uma vez o Cruz Maltino conseguiu jogar de igual para igual com uma das melhores equipes do futebol nacional na atualidade. E disse que em breve, né, muito em breve, o Vasco vai estar jogando de igual para igual e também vencendo essas equipes, né? Vale salientar o empate contra o Flamengo, né, nos últimos minutos, e agora uma derrota simples por 1-0 para o Palmeiras, né? E um dado interessante e curioso é que o jogo sendo no Mané Garrincha, o Vasco quebrou o recorde de público, né, dessa temporada. Vasco 0, Palmeiras 1, teve um total de 62.186 pagantes. É o recorde desse ano no futebol nacional. E além disso, teve uma renda de 7 milhões, quase 7 milhões e meio de reais, né? Então, para vocês verem a força, né, da torcida do Vasco da Gama. E uma outra situação que a gente precisa falar em relação ao Cruz Maltino é que o gol, né, o início da jogada do gol do Palmeiras se deu após uma falha do Ryan. Né? Ryan, que é um garoto novo, né, uma promessa, né, uma jovem promessa do Vasco, e que acabou não tendo uma decisão correta, né, dando um passe equivocado que gerou o gol do Flaco Lopes. O Rafael Paiva também falou em relação a isso e disse que é um momento, né, um momento complicado para o jogador, mas que ele vai assimilar bem esse problema e logo vai estar firme e forte para seguir aí lutando por uma vaga de titular, até porque ele é um ativo do clube, né? É um jogador que é bem quisto, né, internamente, e que pode ser um valor, né, uma joia com um alto valor de mercado, que provavelmente em breve também deve estar indo para a Europa, né? Nós podemos citar que acontecem casos assim, né, de jogadores que jovem, eles ganham uma vaga, né, no elenco, acabam conquistando vaga de titular na equipe e não tem a maturação ainda necessária, né, para conseguir envergar uma camisa com o peso que tem a do Vasco da Gama. Mas falhas acontecem, erros acontecem e daqui a pouco ele vai estar conseguindo digerir isso bem e ajudando ao elenco do Cruz Maltino. E com essa derrota, vale salientar um ponto específico também e curioso. O Vasco está a 7 pontos do G6, né, que são dos clubes que vão jogar pelo menos a pré-Libertadores da próxima temporada. Mas também ele está a 7 pontos do Z4, né, que são os clubes que estão lá na zona de rebaixamento. Então esse é um momento agora que o Vasco tem que decidir. Vai lutar pelo quê? Vai lutar pelo um G6 lá nas cabeças da tabela de classificação? Ou vai lutar para que não entre na zona de rebaixamento? Esse é o momento atual do Gigante da Colina. E agora, para completar, né, finalizar nosso giro aí pelos 4 grandes, vamos falar de Flamengo. Flamengo que perdeu, né, para o Grêmio por 3-2, e nós podemos ilustrar, né, a principal frase dita pelo técnico Tite no pós-jogo, dizendo que o Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. Não necessariamente essa frase está correta, porque assim, do que adianta ter mais posse de bola, mais ações ofensivas, mais finalizações, se no fim das contas você empata por 1-1 com o Vasco, você perde em casa para o Peñarol por 1-0 e você perde fora de casa com os reservas para o Grêmio por 3-2. Ele quer o troféu mais finalizações, ou então maior posse de bola? Não. Um time tem que ser efetivo, ter uma transição ofensiva correta e certa. E é o que não tem acontecido com o elenco do Flamengo. E aí, contra o Grêmio, nós podemos destacar algumas situações específicas que, iniciando na defesa, né? O Wesley e o Ayrton Lucas, pela quantidade de jogos e pelo que eles representam para o elenco, chegou um momento que eles têm que chamar um pouco mais da responsabilidade para si, né? Eles já não são mais garotos, até o Wesley sendo novo, mas ele já tem uma maturação
no plantel do Flamengo. E jogar do jeito que eles estão jogando, eles estão muito abaixo, né, do que eles podem render. O Ayrton Lucas, que volta e meia vai até para a seleção brasileira. Dupla de zaga do Flamengo reserva, o Cleiton e o Davi Luiz, eles falharam, né, em pelo menos 2 dos 3 gols do Grêmio. E aí quando eu digo falharam no sentido de não dar o bote correto, no caso do Cleiton, e não perder o tempo de bola num cruzamento para um jogador da envergadura do Davi Luiz, né, com a experiência que ele tem. E além disso, no gol do Brett White, né, do Grêmio, quando o Matheus Cunha rebate a bola com o pé para o meio da área, nenhum dos 2 zagueiros, né, se importou ou se ligou em que o atacante ele poderia, né, acreditar na jogada e na continuidade dessa segunda bola. Os 2 ficaram parados, apenas olhando a continuidade mesmo, o término da conclusão da jogada. E nenhum dos 2 foi firme nessa jogada. Então o Flamengo ele segue tomando muitos gols nas últimas partidas. Eu fiz um recorte aqui dos últimos 10 jogos do Flamengo e foram 11 gols feitos e foram 13 gols tomados. Então assim, nada corrobora a favor do técnico Tite. Né? É um time que tem 1 gol por partida, mas toma mais do que isso por partida. Tem feito partidas ruins e quando consegue fazer boas partidas, ele não consegue transformar a quantidade de ações ofensivas em gols, né? E uma outra situação que não foi bacana durante a partida, não vou falar nem sobre a atuação do Carlinhos no jogo, mas sobre mais um caso de racismo no futebol nacional, né? Mais uma vez envolvendo o Grêmio, né? Que já é recorrente nisso. O Flamengo, né, mandou uma nota oficial dizendo que ia averiguar, né, e que aguardava que o Grêmio fizesse o mesmo. O Grêmio já disse que já identificou quem era o torcedor que tinha proferido gestos ofensivos, né? Gestos, na verdade, não, né? Verbalizado, né? E isso é uma situação que segue corriqueira no futebol brasileiro e é inadmissível, é ridículo, né? A gente fala muito de futebol sul-americano, fala de Uruguai, fala de Argentina, mas aqui dentro do nosso próprio território ainda continua esse vexame, né, que acontece dia após dia, né? Então é isso, gente. Essas foram as pílulas que nós tivemos durante o sábado, domingo e a segunda-feira e estamos passando para vocês aí, tá bom? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, @canal Volume de Jogo no YouTube e no Instagram e no TikTok, @volume.d.jogo. E até a próxima. Valeu, tchau.